Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. A partir do primeiro versículo, nós lemos o seguinte: A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos secos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele disse: Profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem, profetiza e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram, se puseram em pé um exército muito grande. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos porei na terra, na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri. Isso diz o Senhor. Senhor, que a tua palavra escrita, revelada pelo teu Espírito Santo, e nos entregue por instrumentalidade de homens que o Senhor chamou durante toda a história, para nos ensinar, para nos lembrar das verdades do Senhor, que esta palavra viva possa entrar na nossa mente, não só nos ouvidos, não só ouvi-la, não só ler, mas que ela entre em nossos sentidos, em nossa mente, para nos transformar.
para gerar vida em nós. O Espírito Santo do Senhor, presente neste lugar, nos revele com clareza a Tua palavra. Não nos permita ouvir qualquer outra voz nesta noite, que não seja a voz do Senhor. Que outras vozes, pelo poder do nome de Jesus, se calem na nossa mente e aos nossos ouvidos, e que ouçamos o Senhor falando por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Não me deixe sentir sozinho aqui não, tá bom? Meus queridos, esse texto de Ezequiel 37 é muito importante para nós entendermos uma série de situações na nossa vida. Eu quero fazer uma parte desse ensino hoje, não vai ser possível completá-lo hoje, mas eu queria inicialmente, junto com os irmãos, entendermos um pouco mais o que é esse texto. O que ele está fazendo aqui na revelação escrita de Deus para nós, por meio da Sua palavra? O que nós podemos tirar dele para o nosso tempo, para hoje? Então nós vamos ver algumas questões muito importantes nesse texto. Esse texto, então, ele vai trazer para cada um de nós uma das visões mais impressionantes e poderosas de todo o Antigo Testamento. Quando você lê esse texto, você precisa, se você usa uma Bíblia em papel, seria interessante você marcar na sua Bíblia, né? Sempre aconselho os irmãos a sempre terem a sua Bíblia de papel, nada contra a Bíblia do celular, ela é importante, faço uso dela, inclusive também, mas ela não pode substituir a Bíblia de papel, porque de papel nós podemos fazer as nossas anotações, né, os nossos lembretes dela, né? Fica mais vivo na nossa mente. Então, esse capítulo 37, ele destaca muitas vezes a palavra Espírito com dois sentidos. Quando ela vem com um E minúsculo, ela se refere ao espírito humano, ao espírito de vida, à existência humana. Quando ela usa o E maiúsculo, está se falando do Espírito de Deus, referindo-se ao próprio Deus. Então, é muito bom esses detalhes, entender esses detalhes nos ajuda a entender todo o texto. Esse acontecimento, ele é importante, meus irmãos, porque ele é podemos dizer aqui, um ponto de partida para entendermos essa ação do Senhor na restauração do povo de Israel, mas que também nos ajuda a entender essa ação do Senhor, a restauração do seu povo hoje. Porque nós vamos entender também que a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso proveito. Então nada foi colocado aqui aleatoriamente sem sentido. Nós não podemos isolar uma parte da Bíblia e achar que ela tem menos importância do que a outra, porque se a palavra de Deus ela é viva e eficaz, conforme o autor de Hebreus disse, penetrante, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra o interior da nossa alma, faz divisão entre alma e espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é toda a revelação escrita de Deus para nós, do Gênesis ao Apocalipse. Então toda ela tem a mesma importância, o mesmo grau de importância para a nossa vida. Então esse texto, ele lembra então esta restauração do Senhor, aquela nação, e a restauração que o Senhor quer fazer hoje na nossa vida também. O texto nos lembra que aqui há uma ação especial do Senhor. Aqui há uma manifestação poderosa do Senhor, que ela se manifesta por meio da mão do Senhor. Uma ação poderosa do Senhor que conduzida pelo Espírito Santo, e vai através do profeta Ezequiel trazer uma revelação muito clara para nós sobre a capacidade que Deus tem de trazer vida
àquilo que parece não ter mais esperança de vida. Essa é uma ênfase completa que o texto vai sempre nos lembrar. Deus pode usar de algo que nós achamos que não tem mais esperança, que não tem mais solução, mas a última palavra sempre é de quem? De quem é a última palavra? É de Deus. Você vê que na narrativa bíblica você encontra ali, nessa visão profética, o Senhor conduz o profeta Ezequiel, ele refere-se a ossos aleatórios. A gente vai entrar nisso mais para frente. Mas na verdade, quando parece que a vida já deixou de existir, o Senhor ele intervém e diz: olha, ainda há esperança. E nós não podemos perder isso da nossa visão, meus irmãos. Diante do Senhor, aquilo que o homem diz que não tem jeito mais, o Senhor diz: há solução. Tem jeito sim. Há um meio pelo qual o Senhor age para trazer à existência aquilo que parecia morto. A Bíblia diz que Deus é poderoso, inclusive, para trazer à existência aquilo que ainda não existe, e Ele é capaz de fazer todas as coisas. O que dirá de transformar alguma coisa que já existe em algo novo e vivo? O profeta Ezequiel, ele profetizou durante um período chamado período do exílio babilônico. Um período, meus irmãos, de uma profunda desolação e desespero que os judeus passavam. O povo judeu, uma nação que o Senhor havia preparado e separado para ele, havia sido levado escravo para a Babilônia. E o seguinte, quando nós olhamos para essa questão dessa deportação de uma nação, de escravização de uma nação, arrancar as pessoas da sua terra e levá-la para quilômetros de distância e tornarem essas pessoas escravas naquele lugar, nós temos que tentar, de certa forma, através da nossa mente, não olhar para isso com a visão, com a mente do século 21, que para nós é inconcebível isto. Precisamos olhar com a visão lá da antiguidade, onde isso era uma constante entre domínio de povos, de levar-se as pessoas como escrava. E nós então precisamos ter isso em mente para nós entendermos o texto. Eu quero dar essa visão geral do texto hoje para os irmãos, para nós entendermos, porque às vezes a gente lê o texto e não conseguimos entender o significado dele, o porquê, qual a razão dele estar registrado na palavra de Deus. Eu quero que a gente entenda isso de forma bastante clara. Uma coisa que eu quero lembrar aos irmãos também, alguns sabem disso, você não sabe, o calendário anteriormente, antes da vinda de Jesus, ele era contado como inverso do nosso, trás para frente, não é isso? Então, quando você vê acontecimento do Velho Testamento, ele é datado, por exemplo, do ano 600, 599, 95, 590, até chegar no ano zero. Depois da vida de Jesus, que vai mudar completamente a história, e até mesmo esse calendário, ele apontava para a vinda do Messias. Com a vinda de Jesus, o calendário então é invertido, então começa-se a contar para 2026, tá bom? Então vejam, o que está acontecendo aqui nesse texto? Havia um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor foi sucessor do seu pai, que chamava Nabopolassar. E esse Nabucodonosor, ele estendeu o domínio babilônico por toda a região. Ele reinou durante 43 anos. E ele então foi o rei que começou esse período de deportação, de tirar esse pessoal e levá-los como escravos para a Babilônia. A primeira das deportações, ela vai acontecer no ano 605 a.C. Nessa primeira deportação, ele levou um grupo seleto, um grupo selecionado, que eram os nobres e os sábios. Esse grupo que foi levado, inclusive entre eles estava
Daniel foi levado nessa primeira deportação. Depois, um pouco mais adiante, no ano 597, vai acontecer uma segunda deportação. Nessa segunda deportação, o templo de Jerusalém, então, ele é saqueado e milhares de pessoas são levadas também, são forçadas e levadas também para o exílio. Mas exatamente no ano 586 a.C. é que vai acontecer o marco principal do exílio. Jerusalém é totalmente destruída. O templo, que era um patrimônio sagrado para os judeus, ele é incendiado. Se levou tudo que havia nele e incendiou, colocou fogo nele, e a população então foi levada para a Babilônia. E no ano 586 a.C. eles ficaram no exílio até o ano 538. Eles ficaram exilados. Quando então Ciro vai então conquistar a Babilônia. E então, quando Ciro conquista a Babilônia, ele então agora permite que os judeus pudessem então voltar para suas terras. Hoje, esse local onde era a Babilônia, segundo os relatos históricos, é um sítio arqueológico em ruínas. Ele está situado no Iraque. Era onde estava realmente a Babilônia. Hoje esse local é um patrimônio da Unesco, que é aberto para turismo, quando dá essa liberdade para isso. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, nós precisamos lembrar que a nação de Israel, quando Salomão era rei, depois da sua morte, e seus filhos assumiram, houve muitos desentendimentos. E aquela paz que Davi, depois de Salomão, havia deixado, aquela unidade entre as nações, ela se perdeu. E no ano 930 a.C., ela foi então dividida em dois lugares, em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. Esse reino do norte era a capital de Israel, era Israel, e o reino do sul era Judá. E eles foram os dois levados cativos. Primeiro, no reino do norte foi levado cativo para a Síria, depois o reino do sul foi levado para a Babilônia. Por que aconteceu isso? Porque o povo havia abandonado a Deus. Deus havia, durante muito tempo, alertado as pessoas a respeito da desobediência, mas não houve entendimento daquilo que Deus estava dizendo para eles. Consequência, a rebeldia contra Deus, ela tem um preço muito caro, muito alto. E aí, quando Ezequiel tem aquela visão ali, aquelas pessoas, eles estavam ainda escravos ali na Babilônia. E o povo olhava para eles e eles sentiam como se tivessem sido abandonados por Deus. E aquelas pessoas que viviam ali, eles se viam então como um vale cheio de ossos secos. O versículo 11, do capítulo 37, diz isso. Eles dizem, na segunda parte do versículo 11, eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Era assim que eles estavam sentindo, totalmente derrotados. Parecia não haver mais qualquer tipo de perspectiva para eles. Então essa visão que Deus dá para Ezequiel, que retrata aquele povo e vai trazer alguma aplicação para a nossa vida também hoje, retrata exatamente a condição espiritual que eles estavam vivendo. Porque é um ensino, é um acontecimento que vai surgir no momento de derrota, de exílio, onde parecia que tudo tinha chegado ao fim. Já não há mais esperança para nós. Mas quando nós lemos esse texto, meus irmãos, como um todo, e buscamos entender todos esses acontecimentos, nós vamos ver aqui uma obra soberana de Deus, poderosa de Deus para a restauração do seu povo.
E restauração do seu povo não diz apenas a restauração do seu povo com referência à nação judaica, mas a restauração do seu povo como um todo, em todos os tempos. Ele faz isso sempre através da ação do Espírito Santo do Senhor. A mão do Senhor que guia Ezequiel para essa visão e conduz a entender o que estava acontecendo, vai então mostrar que há um poder vivificador na história. Nós não estamos esquecidos, não fomos abandonados, meus irmãos. Nós olhamos hoje para a nossa realidade como nação brasileira, ou olhamos para a nossa realidade hoje como população nesse século XXI, onde tantas coisas nós olhamos parece ser incapaz de mudança no cenário. Nós precisamos entender que assim como nós olhamos, aquele povo olhava para eles ali naquele lugar dessa forma, como se estivessem derrotados. Mas o povo de Deus não pode olhar as circunstâncias com uma visão de derrota, senão nos tornaremos como aquele povo que olhava um para o outro e dizia: olha, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. O Senhor vai dizer que não, tem uma solução. A solução passa por um caminho dado pelo próprio Deus, e nós precisamos entendê-lo e passar por ele. A mão do Senhor que guiava Ezequiel naquela revelação clara ali, mostrava exatamente essa iniciativa que Deus tem. Deus sempre tem a iniciativa de ir ao encontro daquilo que está morto para trazer vida. Desde o início da vida do homem na terra, quando o homem pecou lá no Éden, e ele se esconde, lá em Gênesis capítulo 3, se esconde de Deus. Deus toma então a iniciativa de ir lá onde esse homem estava escondido e chama a atenção dele e diz: Adão, onde estás? Deus sempre tem a iniciativa de ir ao nosso encontro. Durante toda a história, o Senhor vai levantar os patriarcas, os profetas, todos eles apontando para um tempo futuro, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, viria para restaurar todas as coisas. E a Bíblia nos diz, quando Jesus então veio, ele nos diz que o Filho do Homem veio então para buscar, para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para trazer vida àquele que estava morto. Paulo diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos sem vida e ali mortos, como aquela nação estava se vendo morta. O Senhor então vai mandar Jesus e vai dizer: eu sou a vida. Quando o Senhor então vem ao nosso encontro, não importa o estado que nós estamos, Ele traz vida, Ele devolve a vida. E é exatamente isso que o Senhor faz ali naquele tempo. Aqueles ossos secos representavam ali a humanidade caída, representa ainda hoje essa humanidade caída, morta espiritualmente, e nos lembra que é impossível para o morto dar vida a si mesmo. A pessoa depois de morta não tem como ela dar vida mais a si mesma. Somente Deus pode dar vida ao que está morto. Se você está vivendo uma vida de morte espiritual, creia que você é incapaz de dar vida a você. Somente Deus pode fazer isso. Ele vai ao seu encontro de diversas formas e vai ao seu encontro finalmente através de Jesus para dizer a mim e a você: eu posso dar vida a vocês, eu posso restaurar a vida a vocês. A profecia de Ezequiel mostra-nos então que naquele vale, naqueles ossos, e quando há uma ação do Senhor, mostra-nos a reunião daqueles ossos, a vivificação. Ali aponta para a figura de Jesus Cristo, para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, da ação do Espírito Santo em formar uma nova aliança conosco.
e nos dizer: em mim vocês encontram vida e vida abundante. Então precisamos, meus irmãos, compreender que assim como Deus levantou uma nação que se via completamente morta, assim como Deus levantou um povo que não tinha esperança mais, o Senhor, através do Espírito Santo, ressuscita espiritualmente os crentes da morte em pecado para uma nova vida em Cristo, e somente Jesus pode fazer isso. A restauração de Israel, dentro da visão de Ezequiel, ela serve então como um modelo para nós, a restauração espiritual que Deus quer fazer em mim e em você hoje. Porque, meus queridos, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos passar por um processo de restauração. Vejam que ali estava um reino, uma nação morta. Para que pudesse essa nação, esse reino ser reerguido, foi necessário que houvesse uma intervenção sobrenatural do Senhor para que isso acontecesse. Essa intervenção sobrenatural do Senhor aconteceu em Cristo Jesus por nós, para nos resgatar do reino da morte e nos colocar no reino de vida. Ele mesmo nos diz que se nós queremos herdar o reino dos céus, nós precisamos de ter vida. Por que isso? Porque o reino dos céus é um lugar de vida. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Então, se você vive, está respirando ainda, mas não tem uma vida com Cristo, sua vida é você está morto espiritualmente, você não tem parte no reino de Deus. Deus não está governando a sua vida, porque Deus não será Deus da sua vida enquanto houver morte. Por isso que Ele veio para trazer vida, para que Ele seja Deus sobre a sua vida. Então, meus queridos, essa restauração de Israel, ela serve então como modelo dessa restauração que Deus quer fazer hoje em nós. Mas vejam, meus irmãos, que Deus foi alertando aquele povo há tanto tempo, foi mostrando tanta coisa para eles durante toda a história. Levantou os profetas para chamar a atenção deles. Os profetas eram perseguidos e eram mortos. Eram os emissários de Deus e eles os rejeitaram. Aí a única forma que Deus utilizou de disciplina para esse povo foi permitir o exílio e eles se sentirem sozinhos, para que eles pudessem então sentir a necessidade que tinham do Senhor. Mas durante o Senhor restaura, mas depois de algum tempo parece que aquela geração esquece completamente, e o povo cai novamente em declínio, em pecado, e Deus envia agora o seu Filho. Ao enviar o seu Filho, Ele vem e com um objetivo definido de edificar a sua igreja. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus, através da sua morte na cruz, Ele está erguendo uma igreja, um novo povo, não uma nação, apenas uma nação eleita como era Israel, como uma nação escolhida. Ele está levantando um novo povo, um povo especial, um povo que pertence ao Senhor. E Ele faz isso através de Jesus. Ele edifica a sua igreja. Ele começa então agora a obra, a edificação da sua igreja através de si próprio, quando Ele morre na cruz pelos nossos pecados, entrega a sua vida por nós, transforma aqueles discípulos que o seguiam em apóstolos, em anunciadores da sua palavra. Essa palavra é espalhada por todos os lugares, e a igreja vai avançando por todos os lugares, sendo edificada, porque o Espírito do Senhor estava conduzindo este povo. Mas com o decorrer do tempo, o que tem acontecido nos nossos dias é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a nação de Israel.
esqueceram do Senhor. Tinham toda a estrutura religiosa da sinagoga, os ofícios, tinham tudo, mas haviam perdido a essência da presença de Deus. E nós vemos hoje, meus irmãos, o tempo em que aquela igreja que Jesus edificou com o seu próprio sangue, ela está perdendo, ou tem perdido esse valor essencial na sua vida. A igreja tem se tornado, nessas últimas décadas, ela tem sido transformada em estruturas mortas, vazias, sem vida. Uma igreja que tem a aparência de uma igreja, mas está morta. No livro de Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, é aquelas cartas às 7 igrejas. O Senhor vai chamar a atenção através dos tempos a respeito disso, de que a igreja havia se transformado em estruturas mortas, e através de geração em geração nós estamos vendo isso acontecer. Continuamos reproduzindo essas coisas. Ficamos pensando, meus irmãos, quando a gente para refletir sobre isso, nós pensamos: que será das futuras gerações? Nós olhamos os pais com seus filhos menores. Que tipo de igreja que nós estamos preparando para eles? Os avós olham para os seus netos. O que será dessa geração a partir daquilo que nós somos hoje como igreja? Deus não nos chamou, meus irmãos, apenas para vivermos e manter estruturas ou formalidades como igreja desse tempo. Ele nos chamou para isso. Deus não nos chamou para manter uma estrutura física apenas, não, meus irmãos. Deus nos chamou para nos tornar um grande exército em movimento e cheio de Espírito. Foi o que ele disse lá para Ezequiel. Esse povo, ele é um grande exército. Precisa ter vida. Ele tem nos chamado, meus irmãos. Ele olha para cada um de nós, quem sabe, olha para nós como ele via aquelas pessoas naquele vale de ossos ali, mortas. Olha para nós, vê em nós estruturas físicas, mas a ausência do poder de Deus em nós. Ele sabe que assim está. Ele olha para a igreja e nos vê reunindo a cada semana, alguns com maior frequência, outros com menos frequência. Vê as pessoas direcionando ocasionalmente a igreja, fazendo alguns ofícios religiosos, mas olha para nós e ele vê ossos sem vida, ossos secos, estruturas vazias. Deus nos chamou para isso. Existem igrejas, meus queridos, que ainda realizam seus cultos, tem uma série de atividades, igrejas até que mantém uma boa estrutura de funcionamento em tantas outras coisas. Através dos tempos tem perdido, e muitos já perderam o fogo do Espírito Santo na sua vida, na vida dos seus filhos. A paixão pelas pessoas que estão longe do Senhor, nas trevas do pecado, deixou de existir. A igreja tem perdido, através do seu tempo, a missão que o Senhor deixou para ela, de gerar discípulos, de fazer outras pessoas. Tem se tornado uma igreja que vive em função do homem, para satisfazer os interesses do homem. Igrejas que têm se tornado clubes sociais, têm se tornado encontros sociais, que ali satisfaz por alguns momentos o anseio e o desejo das pessoas, falando para elas aquilo que elas querem ouvir, mas não tem em si a essência de Jesus, o poder transformador de Jesus na vida dos seus membros. É uma igreja que o Senhor Jesus olha para ela e diz: ali está um vale cheio de ossos secos. E quando a gente vê isso,
Pergunta que fica: será que não é assim que o Senhor está nos vendo como igreja aqui nesse local? Não estamos nos tornando esse vale cheio de ossos secos, sem vida. Porque a igreja é aquilo que são os seus membros. Não adianta você querer esperar uma igreja viva se você não vive isto para ser uma igreja viva. Não adianta você esperar uma igreja que tem uma grande frequência se você, em qualquer situação, você omite a sua frequência para qualquer outra coisa. Não adianta, porque a igreja é aquilo que os seus membros se tornaram. O Senhor olha para mim, para você, o que Ele está vendo? Está vendo um vale de ossos secos? Será? Porque, meus irmãos, quando nos tornamos vale de ossos secos, parece que tudo funciona, mas não há movimento, não há ação, não há interesse em manter esta vida verdadeira. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, quando você olha para a sua vida, o que você está vendo em você a partir de tudo isso que o Senhor está nos trazendo? Portanto, meus irmãos, Deus leva o profeta Ezequiel e leva cada um de nós a um vale cheio de ossos secos para nos lembrar que nós podemos nos tornar como aquele vale, se é que estamos somos. Aquele cenário que Ezequiel vê ali, no texto que nós lemos, que você pode ler novamente na sua casa, que cenário que era? Era um cenário de morte, cenário de silêncio total, de total impossibilidade, de total desesperança. Como é que eles chegaram a isso? Um processo gradativo, meus irmãos, não aconteceu de uma hora para outra. Conforme eu disse, Deus havia levantado tantos profetas para alertarem o pecado, as consequências, mas não se arrependeram dos seus pecados. Quantas vezes Deus tem nos trazido tantas coisas, tantas revelações por meio da sua palavra para nós, e nós estamos inertes, meus irmãos, não estamos reagindo a nada. Parece que somos aqueles ossos secos que não têm, estão ali abandonados. O que está faltando em nós para que haja essa manifestação do Senhor? Mas, meus irmãos, quando nós olhamos o texto no versículo 3, o Senhor faz uma pergunta: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Será que esses ossos poderão reviver? É a pergunta que o Senhor faz ali para o profeta. Mas para responder a essa pergunta, Ele dá para ele uma visão muito clara dos acontecimentos. Ele abre ali um cenário da visão da realidade. E é isso que nós queremos, nessa parte final, hoje e na outra semana, ajudar os irmãos e, junto com os irmãos, termos essa visão da realidade. Qual é a realidade que o Senhor mostra? Olha o versículo 2. O versículo 2 diz o quê? Vamos ler juntos? E me fez andar de um lado para o outro. Então veja, o Senhor fez com que ele andasse no meio daquele vale. Vejam, e ele me fez andar de um lado para o outro. E ele diz o seguinte: e eu vi todos aqueles ossos secos, e vi que o número deles era muito grande, estavam muito secos, parece que não tem jeito mais. Antes do milagre, Deus mostrou ali um diagnóstico do que estava acontecendo. A primeira coisa que Deus faz, meus irmãos, conosco, quando Ele quer nos restaurar, é mostrar a nossa realidade. Não adianta a gente trazer aqui para você uma palavra de autoajuda como você ouve todo dia nas redes sociais.
e não te falar a verdade. Não podemos aceitar um evangelho que não mostra a realidade na vida do ser humano de quem ele se tornou. Isso não é a verdade. O que nós vimos os profetas é que eles chegaram e denunciavam exatamente aquilo que o povo estava fazendo. Hoje, levanta-se um grupo de pregadores em diversos lugares que tem medo de falar da verdade daquilo que as pessoas estão vivendo no dia a dia e simplesmente apresentam o ser humano como fosse algo assim espetacular, como se fosse algo que Deus já estivesse implorando esse homem para viver para ele. Isso é mentira do diabo, meus irmãos. Porque se não houver arrependimento, com todo esse elogio que você recebe, você vai para o inferno. Sem arrependimento não tem como alcançar o reino dos céus. A realidade é dura, mas ela é verdadeira. Veja que antes do milagre, Deus mostra um diagnóstico do que estava acontecendo. Os ossos estavam ali espalhados, totalmente desconectados um do outro, sem vida. Meus queridos, uma coisa que nos chama a atenção é que não existe restauração para nenhum de nós. Não existe restauração nem para mim, nem para você. Você pode ser a pessoa melhor desse mundo, pode fazer boas obras, pode ser muito religioso, mas não existe restauração para ninguém sem que você tenha o reconhecimento da sua verdadeira condição espiritual. E a melhor pessoa para avaliar a sua vida, a sua real condição espiritual é você mesmo. Porque você sabe exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você fala, onde você vai, as suas atitudes no dia a dia. Então você precisa estar entre essas pessoas que o Senhor está fazendo um diagnóstico, dizendo para você a sua realidade espiritual. Quando nós trazemos isso para dentro da igreja, a partir da minha vida e da sua vida, formamos esse grupo, então, como igreja, nós olhamos, e quantas vezes nós olhamos para isso e vemos assim, olha, nós temos as programações da igreja, temos. Preservamos até as tradições religiosas, doutrinárias, somos filiados a uma convenção, somos fiéis ao cumprimento das nossas doutrinas, sustentamos tantas coisas na nossa vida como igreja, mas quantos de nós já perdemos na nossa vida aquele choro de quebrantamento diante de Deus? Quando foi a última vez que você fez isso? Você se quebrantou, que você derramou sua vida diante do Senhor? Quando foi a última vez que você chorou diante do Senhor, quando você olhou para a sua realidade espiritual e se arrependeu dos seus pecados? Quando foi a última vez que você teve fome pela palavra, que você ia ao encontro, buscava nessa palavra o alimento para a sua vida, meu querido irmão? Significa que você está morto. Morto não come, não alimenta, não bebe. Se você não tem fome da palavra, significa que você está morto espiritualmente. Você é um osso seco desse vale. Se você não se alimenta, se você não tem fome dessa palavra, você não tira tempo para essa palavra na sua vida. Se você não tem mais paixão pelas almas, você olha as pessoas morrendo ao seu lado e você ignora. É só mais uma pessoa. É resultado da desobediência dele, do pecado dele. Você não chora por ela. Você não se sente responsabilizado por não ter levado Jesus à presença dessa pessoa que morreu ao seu lado sem conhecer Jesus Cristo, meu querido. Meus irmãos, quantas vezes temos perdido tudo isso, mas o pior de tudo é quando nós perdemos a dependência do Espírito Santo. Fazemos tudo baseado na nossa vontade. Realizamos os cultos baseados naquilo que nós queremos que aconteça, mas não a dependência do Espírito Santo. Não damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós, nem no nosso meio. Perdemos essa essência. Muitas vezes nos transformamos, sabe o quê? Transformamos em um museu. Sabe o que é um museu, né?
O museu é um lugar cheio de coisas que um dia tiveram vida, coisas que um dia foram importantes. Você vai visitar um museu, você vê ali que está tudo bem organizado, cada coisa ali no seu lugar, preservadinho, tudo ali, tudo muito bonito. Você olha aqueles objetos ali no museu, como é que eles estão? Tem vida nele? Não tem, estão mortos. Nada está vivo ali. Algumas igrejas, meus irmãos, têm se tornado, por causa dos seus membros, têm se tornado verdadeiros museus espirituais. Guardam objetos dentro da igreja. Que objetos são esses? Não estou falando de equipamentos, falando de pessoas. Guardam esses objetos, as pessoas se tornam simplesmente objetos que estão ali guardados naquele lugar. Os membros das igrejas têm se tornado peças de um museu que guardam memórias daquilo que Deus fez no passado. Você conversa com algumas pessoas e muitos dizem assim: a igreja no passado ela fazia assim, no passado nós éramos isso, no passado nós tínhamos isso, nós tínhamos tantas outras coisas. Pessoas que se têm se tornado dentro das igrejas como um verdadeiro museu, só se lembram do passado, só guardam lembrança do passado, vivem do passado, mas o presente não existe para elas, porque não tem vida, não experimentam mais o mover de Deus no presente. O mesmo Deus que atuou no passado precisa atuar no presente hoje também. É preciso haver uma mudança disso, meus irmãos. É preciso que nós tenhamos então a coragem de nos ver como parte disso, para que haja uma mudança. Precisamos parar de maquiar a nossa condição espiritual, mostrar uma condição espiritual tão bonita quando ela não existe. Não adianta, meus irmãos, qualquer igreja, isso diz a nossa igreja, diz a qualquer outra igreja, não adianta nós termos serviço de som muito especial, não adianta a igreja ter luzes ou ausência delas, ou paredes bonitas, não adianta a igreja ter uma agenda cheia, se os seus membros estão tudo seco dentro deles, se dentro deles está sem vida, se não tem quebrantamento do Senhor na vida dos seus membros. Meus irmãos, está em nossas mãos a oportunidade de mudar isso. Assim como o Senhor deu a Ezequiel a visão de ele andar no vale, no meio daquele vale, e ver o que estava acontecendo, o Senhor traz à nossa memória hoje aquilo que nós estamos vendo da nossa vida, meus queridos. Está nas nossas mãos mudar isso, para que nós saibamos que vamos deixar para gerações futuras. Nós não podemos esperar deixar isso para o futuro, meus irmãos. E não podemos esperar que o outro vá fazer. Eu preciso ser o primeiro a fazer isso. Começa comigo e começa também com você. É preciso que nós mesmos façamos essa avaliação da nossa vida, como nós estamos hoje. Quando você faz esse diagnóstico da sua vida, como o Senhor fez ali com Ezequiel, o que você vê na sua vida? Deus diz a você que Ele vai fazer o milagre. Quando você encara a sua real situação, você está abrindo as portas para que o milagre aconteça. Próxima semana nós vamos lembrar aos irmãos como começa a acontecer o milagre. Como e quando Deus opera esse milagre. Como Ele faz isso na nossa vida, para pegar esses ossos secos, e quantas vezes Ele vê em nós, e transformar em um exército poderoso, como ele diz no texto de Ezequiel 37. Ele pode levantar todos nós,
fazer de nós um exército poderoso na presença do Senhor, porque Ele é o Deus de milagres. O Deus que diz que para Ele todas as coisas são possíveis e que nada é impossível para Deus. Eu creio que Deus pode fazer isso no nosso meio, mas para isso nós precisamos ter a realidade muito clara na nossa vida de como estamos hoje e ouvir a voz do Senhor, entregar a nossa vida a Ele, reconhecendo toda a nossa indiferença, frieza, acomodação, dizer: Senhor, eu não quero ser peça de um museu, eu não quero ser um exército de ossos mortos, eu quero vida, e vida eu só tenho em Ti. Que nesta noite o Senhor possa já começar a trabalhar alguma coisa na sua vida sobre isso. O Senhor possa trazer a você nesta noite a realidade de quem você é, mas sobretudo trazer a você a certeza de quem você poderá ser a partir da presença de Jesus restaurando a sua vida. Que Ele nos dê graça e entendimento e revelação do Espírito, para que nós possamos entender e viver as verdades reveladas do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Jesus. Oh Deus, diante desse texto do Senhor nos traz esse ensinamento hoje, Pai, desta revelação do Senhor, esse quadro que o Senhor traz para nós, na nossa realidade. Nós precisamos, Deus, de quebrantamento, Pai. Precisamos de vida, Deus, de uma vida que nós não podemos conquistá-la pelo esforço. É uma vida que vem do Senhor para nós. Que Deus olha para dentro de nós, como o Senhor já o vê, já o faz. O Senhor já nos vê que nós estamos. E se nós estamos, ó Deus, aqui hoje, com o nosso corpo aqui, mas não tem vida abundante do Senhor em nós, não tem quebrantamento, não tem transformação, isso que o Senhor hoje possa mudar esse quadro, Pai. Muda, Deus, esse quadro, Pai. Muda essa realidade, Deus. Nós não podemos aceitar viver como um exército de ossos sem vida. Não, Senhor, nós queremos o Senhor, porque é o Senhor que dá vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, que estamos, Pai, para esperar o milagre do Senhor. Um milagre que vai transformar completamente a nossa vida individual, nossa vida na família, nossa vida na sociedade, sobretudo transformar a nossa vida na igreja, transformando a igreja, Deus, não um exército de ossos secos, mas um exército cheio de vida, e que exala a vida de Jesus todos os dias. Por isso que nós entregamos, Pai, nossa vida ao Senhor, te clamamos. Faz o milagre no nosso meio. No nome de Jesus nós oramos, Deus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém.